Olá, olá, boa tarde para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um webinar da série Insights FEM, da Farane Escola de Negócios. Pessoal, enquanto a gente dá um tempo aí para a galera ir se conectando, eu já convido quem está entrando agora a se apresentar, colocar no chat o seu nome, o que faz, né, de qual empresa que é, de qual empresa que você atua, o que você faz nessa empresa, para que a gente possa ir trocando. A ideia é que a gente tenha um espaço de networking aqui mesmo, para que a gente possa trocar, nos conhecermos e juntos a gente vai gerando relacionamento. Beleza? Deixa eu aproveitar para me apresentar também, então. Meu nome é Victor Mota, hoje eu sou Head de Vendas aqui na Farane Escola de Negócios, então meu papel é fazer a nossa máquina comercial crescer, bombar e fazer acontecer. Beleza? E vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito importante para as startups, principalmente para as que estão em estágio inicial, no começo dessa jornada de carreira empreendedora, que é captação de investimento. Então, dentro da Farane Escola de Negócios, a gente é capitaneado pela Camila Farani, que é uma das maiores referências do Brasil e da América Latina em captação de investimento anjo, na verdade, né? E a gente vai falar hoje, então, sobre quais são as principais estratégias de captação de investimento e quais são os principais erros que os empreendedores cometem nesse momento de captar investimento, quando começam a tentar ou buscar captação de investimento, captar dinheiro no mercado. Beleza? É bem importante eu falar também que hoje eu vou dedicar um minuto aqui para explicar para vocês o que é o Insights FEM, o que é essa nossa série da Farane Escola de Negócios. O Insights FEM é um canal onde a Farane Escola de Negócios traz os nossos mentores, né? Eu sou um dos mentores e diversos outros especialistas em empreendedorismo para compartilhar experiências, contar cases de sucesso, cases de fracasso também são muito importantes, a gente aprende muito com o erro dos outros. Então é um momento para que a gente vá aprendendo, construindo juntos as empresas e o empreendedorismo do futuro. A gente tem uma missão muito clara de ser a maior empresa de educação da América Latina, e para isso só é possível se a gente consegue gerar valor e crescer as empresas que estão no nosso ecossistema. Beleza? Então vamos nessa. Sobre o webinar, a gente vai falar um pouco sobre as estratégias de captação de investimento. Deixa eu só botar minha tela cheia aqui para vocês irem acompanhando. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Eu sou, como eu falei agora há pouco, meu nome é Victor Marques Vieira Mota, eu sou gerente de vendas aqui na Farane Escola de Negócios. Eu sou papai do Hugo. O Hugo, meu filho, fez 2 anos agora recentemente, semana passada, e eu sou marido da Mariana. Profissionalmente falando, eu já passei por empresas como a Feeds, Exact Sales, Falcone, mais recentemente eu fui CRO, responsável por toda a geração de demanda da empresa 49 Educação, e hoje atuo aqui com a responsabilidade de fazer crescer a escola da Farane Escola de Negócios. É importante dizer que esse webinar vai ficar gravado depois e vai ficar disponível em todos os canais da Farane Escola de Negócios, então fiquem tranquilos se precisar sair para ir no banheiro, pegar uma água, o que quer que seja. Pessoal, todos os dias, seja na Farane Escola de Negócios, seja para Camila Farani, onde quer que seja, todos os dias uma pessoa diz que tem uma ideia milionária. A gente recebe constantemente informações sobre: eu tenho uma ideia milionária, você precisa ser meu sócio, você precisa colocar dinheiro no meu negócio, porque a minha ideia ela é milionária, ela é multimilionária, eu tenho um negócio que ninguém mais tem. Imagino que vocês ou têm uma ideia milionária, ou acham que tem, ou já ouviram alguém falando isso, né? E é bem importante que a gente saiba que as ideias milionárias, geralmente, elas não têm um plano de crescimento. Então, a pessoa tem uma ideia milionária, mas ela tem uma expectativa de que vai funcionar, muita fé e vontade de fazer acontecer. 2, ela não tem foco nas dores do cliente, e sim na paixão de quem está idealizando. Então, um negócio que eu quero ser o maior empreendedor do mundo, mas o que teu problema resolve? Às vezes a pessoa não sabe. Não tem concorrência direta ou indireta, isso a gente escuta muito. Eu tenho um negócio milionário que não tem concorrente. Tá bom, jura que você tem um negócio milionário que não saiu do papel ainda e ninguém nunca pensou nessa ideia milionária. Não é bem assim que acontece na prática, né? Eu não acredito que não exista um negócio que não tem concorrente, seja direto ou indireto. 4, não ter investimento do idealizador. Ou seja, querem que coloque o meu dinheiro, mas não quer colocar o próprio dinheiro. Então, tem uma ideia milionária, mas você não está disposto a botar o seu dinheiro, investir para fazer o seu negócio crescer. Eu já começo a botar um pé atrás. Depois, ter somente uma visão orientada ao curto prazo. Então, é uma ideia milionária e eu preciso de
150 mil reais para tirá-la do papel. Tá, beleza, mas e aí? O que você vai fazer com esse dinheiro? Qual que é o use of proceeds, né? Onde é que você vai chegar com esse dinheiro? Onde você vai alocar esse recurso no curto, médio e longo prazo para chegar no crescimento que você diz, nessa ideia milionária que vai gerar milhões de faturamento para você e para os investidores. E por último, ser um grande segredo para todos. Nossa, isso acontece constantemente, direto. O que é essa ideia que é um segredo? Eu tenho um negócio milionário. Beleza, show de bola, me fala. Não posso te falar. Investe em mim, vamos conversar, enquanto isso eu não posso te falar. Galera, não existe negócio que não exista. Na prática, tudo já existe, tudo já tem algo parecido, então assim, não é nenhum segredo do Estado, nenhuma ideia tão milionária a ponto de ficar guardada 7 chaves, nenhum empreendedor é tão mirabolante no mundo a ponto de não poder compartilhar os seus negócios para poder gerar validação. Beleza? Comecei aqui forte, né? Comecei com porrada na cara. Vamos lá. Antes da gente falar sobre captar investimento, eu vou fazer uma pergunta. Você precisa captar investimento? O que isso quer dizer? Toda empresa precisa captar investimento? Eu vejo muito, isso é muito comum. As pessoas comemoram captação de investimento. Empresa X captou não sei quantos milhões. Na verdade, você está comemorando uma dívida que você contraiu. Verdade ou mentira? E aqui eu abro parênteses ao dizer que eu não sou contra a captação de investimento, tanto que a gente vai falar uma estratégia sobre captação de investimento. Mas pense se você precisa captar investimento e se é o momento para isso. Porque ao captar investimento, você também está contraindo e captando uma dívida. Você tem que pagar isso de uma forma ou de outra. Existem N formas de captação de investimento e você vai ter que pagar uma delas. Beleza? Então tá. Você precisa captar investimento? É uma resposta que você tem que fazer com você mesmo. E aí, a minha pergunta é, por que captar investimento? O desafio da captação. Quais são os principais desafios que a gente tem no processo de captação de investimento? Quais são as vantagens que a gente tem ao captar investimento? Primeiro, obviamente, se eu tenho mais dinheiro no meu caixa, eu tenho crescimento acelerado. Eu consigo crescer mais rápido do que se eu for crescendo de forma orgânica. Segundo ponto, fortalecimento de marca. Como eu falei, a gente comemora, né, as empresas comemoram a captação de investimento, rodadas e mais rodadas, isso fortalece a marca, então é um ponto positivo. Legal, é bom a gente fazer boom, fazer barulho, porque a gente captou investimento, isso nos permite crescimento e nos permite fortalecimento de marca. Alguém acreditou na gente, a ponto de receber um aporte financeiro. Depois, ampliar o networking. Naturalmente, quando você capta investimento, você tem um networking e as pessoas que estão aportando em você, eles não são só investidores na maioria das vezes, eles também entram com a parte do smart, eles também entram com dinheiro, com conhecimento, perdão, para ajudar no crescimento. Então, é importante olhar para a captação de investimento não só como dinheiro, mas também quem vai botar dinheiro e por que essa pessoa está botando dinheiro. Essa é uma vantagem, ter investidores certos. Depois, pessoal, validação do modelo de negócio. Com dinheiro, é uma forma de, primeiro, se alguém botou dinheiro, provavelmente já tem uma mínima validação, e se eu tenho dinheiro, isso me permite validar mais rapidamente o meu modelo de negócio, fazer ele crescer e validar, passar pela Product Solution Fit, Product Market Fit, e eu conseguir, de fato, ter um produto e um mercado validado. O investimento me possibilita fazer isso de forma mais acelerada. E, por último, acelerar o exit dos fundadores. Toda empresa, mas principalmente uma startup, tem alguns caminhos. Vai ser uma empresa familiar, que vai passar de geração em geração. Vai ser uma empresa que é construída para ser vendida lá na frente, que é o exit. Então, os founders, geralmente, eles criam, crescem e vendem as suas empresas, ou ela vai morrer. Né? São esses 3 caminhos possíveis. A gente torce para que seja o primeiro ou o segundo. Então, para evitar que seja o terceiro, você tem que saber qual que é a sua via do exit. Como que a tua empresa vai acabar lá no futuro, ou como que você vai sair dela no futuro. É uma jornada bem importante que você precisa percorrer ao longo da jornada. E eu esqueci de falar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando nos comentários, que a gente vai trabalhando e conversando sobre em cada um dos passos aqui, tá? Falei um pouco das vantagens da captação de investimento e agora eu vou falar sobre o desafio da captação. Quando uma empresa, um fundador, uma fundadora vai iniciar o processo de jornada, quais são os desafios que ela esbarra ao longo do caminho? Primeiro, o mercado é incerto, a gente ainda não conhece o mercado, então a gente não sabe o que vem pela frente, porque é uma startup em início de jornada, e aqui eu abro um parênteses. Estou falando de startups e empresas em início de jornada, tá? Preparo da startup, então nem o fundador nem a startup tem preparo para captar investimento. Esse é um desafio, nunca captou antes,
como é que eu vou fazer para captar? Então, existe esse dilema. Outro ponto bem importante é a expectativa dos investidores. Como eu falei, quando você traz um investidor, você traz também uma dívida, uma expectativa de retorno. E esse investidor, ele espera retorno sobre o investimento que ele fez, obviamente. Ele ou ela fez investimento esperando um retorno futuro. E existe uma expectativa, logo existe uma pressão e uma responsabilidade em cima disso. Falta de histórico, como eu sou uma startup em início de jornada, eu não tenho histórico que me comprove um processo futuro. Isso pode me prejudicar em várias formas. O meu valuation pode ser mais baixo, ou seja, o meu valuation é com base numa projeção futura. Se eu não tenho clareza do histórico, eu posso errar na minha projeção futura. Logo, eu consigo captar menos ou eu tenho que diluir demais o meu cap table, né, meu capital de sociedade, por conta de uma falta de histórico. Eu não consegui passar um histórico muito bem projetado. Eu contraio uma dívida e o principal aqui, não saber negociar com os investidores. Como eu não tenho experiência nessa jornada, naturalmente eu vou negociar da forma que o investidor quer. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim para você também. Então é importante que a gente tenha esse cuidado. Esses são os desafios que a gente costuma passar. E aí, quando a gente fala de jornada do investimento, a gente está falando de uma escada de investimento. Aqui eu vou passar super rapidamente, mas é importante entender que existe uma jornada de investimento, e isso aqui eu peguei da Venture, né, mas é importante a gente ter como referência uma escada. Então, as empresas, as startups, elas passam pela fase de ideação, validação, tração, escala e dominação, até chegar lá num IPO, por exemplo. Hoje, a gente vai focar muito, no máximo, nessas duas primeiras degraus da escada aqui. Ideação, que é quando eu tenho uma ideia, eu ainda não tirei ela do papel, e aqui eu estou falando das primeiras captações de investimento. Eu tenho algumas possibilidades. Bootstrapping, que é o que geralmente acontece, que é caminhar com as próprias pernas, sem investimento de ninguém que não sejam os fundadores. Esse é um formato de captação de investimento. Além disso, a gente tem o que a gente chama de FFF, que é basicamente família, amigos e tolos. É uma forma que se fala muito nos Estados Unidos, que é quem que vai investir num negócio que é apenas uma ideia? No início da jornada, geralmente é sua família, amigos próximos que acreditam em você e tolos que acreditam numa ideia que não saiu do papel. Então, uma forma até controversa de falar, mas geralmente é assim que a gente tira o negócio do papel, ou com dinheiro próprio, ou com família e amigos. E aí, quando a gente vai para um processo de validação, que é quando eu quero começar a construir o meu crescimento, aí eu tenho algumas outras etapas. Eu tenho os investimentos anjo, eu tenho as aceleradoras, que muitas vezes aportam dinheiro e também trazem conhecimento para que você acelere, e eu tenho crowdfunding, por exemplo, que é o financiamento coletivo em troca de um percentual da empresa. Então, eu tenho algumas possibilidades. Hoje a gente vai focar muito nessas duas primeiras aqui, que é onde estão a maioria das startups em estágio inicial. Se eu não estou mais em estágio inicial, eu já estou em outros estágios dessa escada aqui, e não é o nosso foco de hoje. Beleza? Começa a se questionar se você realmente precisa de investimento nesse primeiro momento ou se você vai precisar de captação de investimento um pouco mais aqui na etapa de validação. Agora vem uma pergunta. O que os investidores buscam no momento da captação? Tá? No momento que eles querem aportar, o que eles olham? Eles buscam um modelo de negócio que é escalável. Ninguém quer botar dinheiro numa startup que não escala. Porque o que é escala, né? Escala é eu cresço o meu faturamento à medida que o meu custo fica fixo. Se eu cresço o meu faturamento, mas eu também cresço proporcionalmente o meu custo, eu não tenho uma startup escalável. Eu tenho uma startup que cresce à medida que eu gasto mais dinheiro. Então, eu gasto e faturo em contrapartida. Investidores geralmente buscam startups que tenham um modelo de negócio escalável. E aí, um ponto aqui é muito importante. Os investidores buscam nem sempre a startup, mas muitas vezes a equipe fundadora. Existem muitas startups que receberam aporte, receberam dinheiro por conta do fundador e não por conta do negócio, tá? Porque o fundador já tem track record, ele já passou pela jornada, ele já captou, ele já fez um exit, ele é um executivo de sucesso e ele tem a atenção dos investidores. A equipe fundadora é muito importante, mais ainda do que o negócio muitas vezes, tá? Então, se cerque de bons sócios no início da jornada. Garanta que você vai ter pessoas que são competentes o suficiente para fazer a sua startup crescer. Quem vai estar no dia zero é mais importante do que quem vai estar 2 anos depois num time crescido, tá? Outro ponto.
Não só um modelo de negócio escalável, mas também um mercado atrativo. É muito importante que a gente tenha um mercado que a gente consiga mensurar, saiba qual que é o tamanho do nosso mercado, qual que é o tamanho do mercado endereçável do nosso processo comercial, porque isso chama os olhos do investidor. Ele quer saber se aonde eu vou colocar dinheiro tem potencial de retorno. Isso não só no modelo de negócio, mas também no mercado que ele está entrando. E, obviamente, o potencial de retorno. Então, são esses 4 pontos principais que os investidores buscam no momento de fazer os seus aportes, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre preparar a startup para captação de investimento. Quais que são os pontos-chave ou os pontos de foco que eu, enquanto empreendedor, você que está me ouvindo, precisa ter na cabeça, concentrado na hora de focar na sua captação de investimento? Primeiro passo, um plano de negócio conciso. É muito importante saber qual que é não só o MVP, o produto mínimo viável que eu vou entregar. Às vezes o empreendedor ou a empreendedora foca muito no MVP e esquece do negócio. Então a gente pode muito bem trocar, e a Farani Escola de Negócios tem uma metodologia própria para construir não só o seu MVP, mas o seu MNV, falando mais de negócio. Qual que é o negócio mínimo viável que você tem que construir para projetar o seu plano de crescimento? Ele precisa ser sólido, conciso, ele precisa ter indicativos, tá? Para isso, dados e métricas relevantes. Vocês precisam ter, desde o dia zero, mensuração dos dados e das métricas relevantes para o seu negócio. Se você não mensura, você não consegue saber onde é que estão gargalos. Você não vai poder explicar para um investidor por que você não está batendo meta ou por que você está batendo meta. Isso é importante também. Então, mensurar e ter controle de dados é muito importante. Na hora de chegar no investidor, você precisa ter um storytelling envolvente, você precisa ter um pitch deck claro, persuasivo, você precisa saber vender o seu negócio. Você é fundador ou fundadora, então você precisa saber vender melhor do que qualquer vendedor que entra na sua empresa o seu negócio. Isso é muito importante. Você tem que ter foco no problema e na solução, tá? O Brett Waters é um dos papas do Vale do Silício, ele fala que a gente tem que ter foco no problema, a gente tem que se apaixonar pelo problema. Não adianta me apaixonar pela minha startup, pelo meu produto. Produto é só código, se eu estou falando de um software, ou só hardware, se eu estou falando de maquinário. A gente tem que ter foco no problema. O que o meu problema resolve? O que a minha empresa resolve? Qual é o problema que eu resolvo? Qual é a solução que eu entrego? Então, lembre-se, se eu quero captar investimento, eu tenho que olhar para qual problema eu resolvo. Senão, eu sou só mais uma startup. Estrutura necessária clara. O investidor, ele precisa ser e precisa saber uma coisa que eu chamo de use of proceeds, que é aonde eu vou colocar o dinheiro investido. Eu tenho que focar em saber muito claramente aonde vai ser alocado. Se eu tenho um plano de negócio conciso, eu sei onde é que estão os meus focos. É em marketing, é em vendas, é em produto, é desenvolvimento, sei lá, equipe, RH, contratar sócio, CTO, N possibilidades. Vocês percebem que é um emaranhado de possibilidades? Então, se é um emaranhado de possibilidades, o investidor vai olhar para a empresa e falar, beleza, eu vou colocar o meu dinheiro aqui. Aonde esse dinheiro vai ser alocado? Qual que é a estrutura necessária para bater o plano de negócio que você está me apresentando? E aí, depois, projeções financeiras realistas. Se você está no início da jornada, não coloque, em nenhum momento, né, óbvio, mas não coloque em projeções financeiras que são irreais. Por quê? Porque você está no início da jornada, o investidor não. Se você monta um plano de negócios que a projeção financeira é irreal, o investidor, na hora, ele sabe que você não vai conseguir realizar aquilo. Então, mais vale você ser honesto, transparente, colocar uma projeção financeira que você sabe que vai alcançar, que seja ousada, que seja desafiadora, mas que você vai alcançar, do que colocar uma projeção financeira que você não vai alcançar. Falando de due diligence, que é a parte documental, toda a parte de investigação do seu negócio, não pensem que o investidor ele vai olhar para você e vai falar, quero botar dinheiro no seu negócio. Toma aqui, recebe o Pix. Não é assim que funciona. Na prática, existe toda uma camada de diligência de fato, de investigação, e eles investigam tudo, até os investidores, até os empreendedores. É muito importante que vocês estejam preparados para qualquer pergunta. É importante estar preparado para qualquer pergunta que vier, porque se tiver qualquer pergunta que seja sobre o seu negócio, que você não saiba responder ou não tem os dados e as métricas para apontar para o investidor, é um passo atrás que o investidor dá.
Investidor não coloca dinheiro em negócio que ele tem insegurança. Via de regra, não posso falar por todos, mas via de regra é isso. Então se prepare para qualquer pergunta. Transparência e honestidade. Acabei de falar no slide anterior. Se você não for transparente, em algum momento da jornada você vai tropeçar. Então não seja uma pessoa que vai mascarar dados, que vai mascarar resultado. A pessoa que investe em você, ela vira teu sócio. Você não vai mentir para o seu sócio. Então seja transparente, mesmo que seja notícia ruim. Traz a notícia ruim de uma forma leve, mas traz a notícia ruim. É importante que vocês tenham transparência no processo de captação de investimento. Quando a gente fala de captação de investimento e de diligência, que é o processo de investigação, existe uma coisa chamada data room. Se eu for traduzir para um escritório físico, seria, né, uma sala de dados, uma sala onde você vai ter um arquivo cheio de documentos e lá você vai ter tudo que você precisa. Mas, na prática, a gente está falando de uma sala, um drive que seja, né, um Google Drive que você tenha 100% dos dados da sua empresa. E aí isso pode ser um Google Drive, pode ser um ERP, pode ser a junção de um ERP com CRM, não sei. É importante que vocês tenham uma sala de dados dentro da startup de vocês, desde o dia zero. Então, por isso que eu trago de acompanhar as suas métricas desde o dia zero. É muito, muito, muito importante ter dados, porque senão o investidor vai perguntar, você não vai saber responder e você vai demorar mais para captar investimento, porque esse provavelmente vai dar um passo atrás. Beleza? Alguém trouxe uma pergunta, o Matheus, se é possível uma rodada de investimento antes da validação do MVP. Sim, é possível, acontece, geralmente são investimentos muito menores naquele primeiro degrau da escada que eu falei, ou família ou amigos. No máximo, investidores anjo, mas está cada vez mais difícil investidor anjo botar na etapa de botar dinheiro na etapa de ideação. Pessoal, quem tiver mais perguntas, pode ir colocando no chat que a gente vai respondendo na medida do possível, tá? Agora vamos para a parte boa, que é quais são os maiores erros cometidos pelos empreendedores na jornada de captação de investimento. Isso é bem importante, porque melhor do que aprender com o acerto dos outros é aprender com o erro dos outros. Porque daí, se alguém já errou e nos contou, a gente não repete. Verdade ou mentira? Então vamos lá. Primeiro erro, subestimar o tempo do processo. Captação de investimento, parece que a captação de investimento, aí falando um pouquinho até, citando a Camila, parece que captação de investimento é ir lá no Shark Tank, fazer o seu pitch e cai um Pix na sua conta. Na prática não é assim, pessoal. Essa é a má notícia para vocês, tá? Não subestimem o tempo do processo. Captação é um trabalho de longo prazo. Por que trabalho? Porque dá trabalho para caramba. Você precisa ter um pipeline de investidores. Então, eu sou da área de vendas, né? Então, o que a gente tem? A gente abre um CRM e a gente tem o nosso pipeline, o nosso funil de vendas, certo? Eu sei quantos leads estão lá na entrada, quantos MQLs, quantas reuniões. Então, eu tenho um funil. Beleza, legal. Só que eu tenho um funil de vendas. Vocês precisam ter um pipeline, um funil de investidores. E ter um funil de investidores é número, tá? Existe uma coisa chamada taxa de conversão. Existe a taxa de conversão de vendas e a taxa de conversão de investimento. Faz sentido eu procurar um investidor e correr atrás desse investidor para o resto da minha vida e eu focar só nele? Não, se eu preciso de investimento, eu preciso buscar 30 investidores, 40, 50 investidores. Construir relacionamento com esses investidores de forma constante para que algum deles invista no meu negócio. Se eu botar todos as minhas fichas num investidor só, essa pessoa me disser não, eu começo um processo do zero, que vai demorar em média ali 18 meses, um processo inteiro de captação de investimento, até eu começar a estruturar os meus dados, até o Pix cair na conta, entre aspas. Então, pessoal, respeitem o tempo do negócio, construam um pipeline de investimento. Segundo ponto, não conhecer o mercado. Entenda a fundo o setor que vocês estão empreendendo. A maioria das pessoas empreende no setor que conhece. Mas quem não está empreendendo no setor que conhece, e eu estou falando de fundadores, quem vai estar na operação, no dia a dia, provavelmente está errado. Você precisa ter conhecimento do seu mercado. Você precisa saber o que você está fazendo, com base no que e com base em quais dores você sente. Se eu for montar uma empresa de vendas, eu tenho conhecimento. Se eu for montar uma empresa de, sei lá, engenharia elétrica, eu vou penar. Eu não entendo nada de engenharia elétrica.
para mim não faz sentido, certo? Identifique os investidores certos. E aqui entra uma coisa chamada tese de investimentos. Cada investidor, via de regra, tá? Cada investidor investe com base numa tese. Tem aí, respondendo algumas perguntas aqui, o Rafa colocou aqui, por exemplo, tem investidor que investe só em início de jornada. Tem investidor que coloca dinheiro só quem já está lá na etapa de escala, dentro dos degraus da escada, de crescimento de uma empresa. Então, tem empresas que investem só em SaaS, B2B. Tem empresas que investem só em e-commerce, por exemplo. Então, identifique e construa um funil de vendas com base nos investidores certos. E aí vocês pesquisam se o mercado de vocês tem aderência com esses investidores. Isso é bem, bem importante. Próximo ponto, falta de preparação. Eu quero ganhar uma medalha olímpica. Faz sentido eu chegar lá em Paris e pedir para entrar? Óbvio que não, eu não vou ganhar nada. Eu preciso me preparar para isso. Então eu preciso estar preparado, tal qual um atleta, para chegar no momento da captação de investimento. Então eu preciso ter um pitch deck bem elaborado, e aqui eu abro um parênteses, Farani Escola de Negócios pode te ajudar a construir um pitch deck bem elaborado, fecha parênteses. Eu preciso conhecer os números das minhas startups, da minha startup, eu preciso conhecer métrica de venda, de churn, de sucesso do cliente, eu conhecer os cases de sucesso, financeiro, operações, tudo. Eu preciso ter as métricas muito bem acompanhadas. Ah, Victor, mas eu sou um cara de tecnologia. Azar o seu, você vai precisar ser vendedor também. Então você vai precisar ser financeiro também. No começo da jornada é assim. Então a gente precisa entender um pouco de cada uma das áreas da nossa startup. E, de novo, ter um data room atualizado. Não adianta nada eu chegar lá, abrir um Google Drive, colocar o meu data room e nunca mais atualizar eles. As planilhas precisam ser construídas constantemente, tá? Construídas e alimentadas. Próximo passo, não saber negociar. E aí, abro parênteses de novo, existem diversos programas dentro da Farani Escola de Negócios que podem ajudar a negociar. Existem simulações de negociações dentro dos nossos programas para que vocês aprendam a negociar com tubarões, como a Camila Farani, por exemplo. Precisa saber negociar. O que é saber negociar? É ter clareza desde o dia zero o que você quer. Quando você abre uma rodada de investimento, você já tem que saber o que você quer. Que é quanto você quer de investimento em troca de quantos por cento e o que você vai fazer com esse dinheiro. Se você tem clareza sobre isso, você vai correr atrás disso. Pode alterar ao longo do caminho, eu posso mudar de plano, óbvio que eu posso. Só que eu tenho que ter um norte muito claro. Eu tenho que estar aberto a diferentes termos. E aí, quando a gente fala de negociação, a gente está falando de ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar, o investidor e o empreendedor. Se ninguém tá, se tem um dos dois lados que não está ganhando, não é uma negociação. Não é uma negociação justa, pelo menos. Então a gente tem que estar aberto aos diferentes termos. Quando eu falo termos aqui, são condições de investimento, né? Eu quero pegar X milhões em troca de 4%. Tá, mas o investidor só bota esses X milhões se for em troca de 8%. 8% para você é ruim, então baixa para 6%. Então vocês começam a negociar em troca do que faz sentido. Esteja aberto a outros termos, porém, tendo clareza do que vocês querem. E é importante ter clareza do que o investidor vai ter de retorno para entrar no jogo com você. Ninguém vende a startup, ninguém deve vender a startup de vocês melhor do que vocês. Se você não conseguir vender para o investidor o que ele vai ganhar ao entrar como sócio do seu negócio, você não está negociando bem. Você tem que negociar com qualidade, você tem que negociar com confiança no seu negócio. Que investidor vai botar dinheiro no seu negócio se nem você acredita nele? Essa aí dói no coração, né, pessoal? Acreditem no negócio de vocês, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre algumas estratégias que a gente pode usar para atrair investidores. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre 6 estratégias que a gente pode fazer para atrair o olhar dos investidores. O que chama a atenção deles e delas, né? Primeiro, networking estratégico. E aí, vou parafrasear a Camila Farani, que é: o foco é no estratégico, não só no networking, tá? Eu preciso participar de eventos e eu preciso me conectar com empreendedores que ou já captaram ou querem captar e estão nessa jornada junto com vocês. Networking estratégico é aonde estão. Lembra do pipeline que eu falei? Monta um funil de investimento. Aonde que esses caras, essas mulheres investidoras e investidores estão? Em quais eventos eles vão palestrar? Em quais eventos de networking eles vão estar? Eu preciso estar lá também.
Os empreendedores que eu estou tentando captar dinheiro com um fundo de investimento X. Eu vou buscar as empresas que são investidas por eles, onde é que essas empresas vão estar, e eu vou nesses eventos também para falar com o empreendedor. Eu vou me conectar com o empreendedor, eu vou chamar no LinkedIn alguém que já captou investimento e eu vou trocar ideia. Porque eu preciso saber se o fundo de investimento é bom, se vale a pena fazer negócio com eles, se não vale, se sim, em quais termos, como que foi a negociação. É importante ter um networking estratégico. Networking só por networking não vale de nada. Segundo ponto, marketing. Construir uma marca forte e utilizar as redes sociais são imprescindíveis, tá? Empresa, eu vou dar um exemplo, tá? Hoje à tarde, eu vou conversar com uma startup para contratar uma solução, um serviço que eu só chamei porque eu sei que ela está constantemente no LinkedIn. Eu abro o LinkedIn, ela está lá. Todo dia tem post do fundador. Uma dica, uma geração de conteúdo, uma coisa que pode ser feita. Então, essa startup gera valor para mim. Quando eu vou olhar para o mercado para contratar uma solução, eu vou nela com certeza. Hoje à tarde eu tenho uma reunião. Então, é importante entender que eu preciso construir uma marca forte. E quando eu falo marca, eu não estou falando só da marca empresa, tá? Eu estou falando da marca fundador. O fundador precisa vender a sua empresa, precisa aparecer no LinkedIn, precisa aparecer no Instagram. O fundador precisa saber vender sua empresa e precisa aparecer. Terceiro ponto, vendas. Empresa que está crescendo atrai o olhar dos investidores. Vitor, mas a minha empresa está crescendo para caramba, eu só não sei como. Não tem problema por enquanto. Você está vendendo? Tá. O investidor vai querer saber mais. Juntos vocês constroem o como, mas é importante que vocês estejam vendendo. Empresa que não está crescendo está morrendo. E a gente precisa construir uma cultura de vendas dentro das startups. Próximo passo. História de sucesso. Se eu for parar agora e contar as histórias de sucesso, os cases de sucesso, o aumento de faturamento que as empresas que passam pela FEM têm, eu não preciso nem fazer nada, as pessoas vão vender por mim. Os nossos clientes vendem por mim, porque a gente é case atrás de case. Todo dia tem case de sucesso da Farane Escola de Negócios. Todo dia a gente tem uma empresa que fez algum dos nossos programas executivos e cresceu. E se eu faço isso, eu estou fazendo com que os meus clientes novos vejam o crescimento. Então, se alguém está crescendo dentro da FEM, o nome disso é prova social. Isso vai ser disseminado, pulverizado, isso atrai os olhares dos investidores. Reportes mensais. Todo bom investidor que eu conheço recebe reportes mensais. Então, procurem no Google agora, tá? Procurem no Google. Modelo de reporte para investidores. Tem N, vários no Google. Você pode pegar esse exemplo e você pega esse exemplo. Todo final de mês você pega os resultados que você teve, notícias boas e notícias ruins. Lembra que eu falei de ser transparente? Pega esse modelo, constrói ele e todo mês você manda para o teu funil de investimento. Manda para os investidores que estão no seu pipeline de captação. Porque mensalmente eles vão receber lá na caixa de e-mail deles o teu reporte. Investidor gosta de se compromete com o investidor que é comprometido. Se você tem constância e consistência em enviar os seus reportes, trazendo os pontos positivos, as projeções e os pontos negativos, ele vai lembrar de você, porque todo mês você manda um reporte para ele. Mandem reportes mensais. Isso traz segurança. Lembra que eu falei de mais ou menos 18 meses? Se você mandar 18 meses de reporte para o investidor, com crescimento constante, com pontos positivos e pontos negativos, ele vai lembrar de você e a decisão fica muito mais fácil. E por último, mentoria. Para captar investimento, vocês precisam estar perto de quem capta ou de quem investe, para aprender como faz para captar investimento. Como que eu construo, como que eu estruturo os meus processos para captar investimento. É muito mais fácil construir uma captação quando eu tenho um processo comercial, um processo financeiro, um processo de criação de produto, de sucesso do cliente, muito bem desenhado. O investidor vai olhar para a sua empresa com com o olhar de quem sabe o que está fazendo. Opa, esses investidores aqui sabem, esses fundadores sabem o que estão fazendo, eles têm processos desenhados. E com isso, a gente consegue mais confiança. Como que eu faço isso? Mentoria. Se você vai investir em alguma coisa que não seja diretamente o seu negócio, você precisa investir em conhecimento para construir o seu negócio do futuro, para construir uma captação de investimento. E agora vem uma pergunta: como escolher o investidor certo? Primeiro, alinhamento de valores. É muito importante que os investidores que vocês estejam buscando não estejam... pessoal,
vocês vão ser sócios. Faz sentido eu virar sócio de uma pessoa que eu não tenho confiança, de uma pessoa que eu não tenho, não compartilha dos mesmos valores que os meus? E quando eu falo valores, eu não estou falando de viés político, não, estou falando de valores enquanto empreendedorismo mesmo, tá? Eu preciso estar alinhado com as pessoas que vão estar do meu lado, botando dinheiro e botando conhecimento. Outro ponto, tese de investimento. Não procurem investidores que não investem no modelo de negócio de vocês. Se eu vendo parafuso, eu vou procurar investidores que botem dinheiro em construção civil. Se eu vendo startup, se eu sou uma startup, vendo SaaS, B2B, eu vou procurar investidores que coloquem dinheiro em SaaS B2B. Não só pelo dinheiro, mas pelo conhecimento e as portas que essa pessoa pode trazer, que é o que a gente chama de smart money. No começo da jornada, não busquem só o money, busquem o smart também. Essa pessoa tem que gerar valor, seja em conhecimento, dinheiro e aí o último ponto, rede de contatos. Com quem essa pessoa pode abrir portas? Quais clientes esse investidor pode te trazer? Porque ele também tem interesse em que você cresça, então ele vai te abrir portas. Só que se ele não tiver nada para agregar, ele vai ser só uma pessoa que colocou dinheiro. E dinheiro por dinheiro você consegue no banco pegar empréstimo, né? Então não peguem investimento só pelo dinheiro, tá? 5 dicas para uma captação de sucesso. Comece a jornada antes de precisar do dinheiro. Isso é bem importante, porque se vocês começarem a jornada de captação de investimento no momento que vocês já estiverem engargalados financeiramente, talvez vocês não cheguem até o final do processo. Lembra que eu falei que demora? Tá rodando, tá precisando, não tá precisando de dinheiro ainda? Aí sim, corre atrás e começa um processo de captação de investimento. Se eu começar a procurar tarde demais, pode ser tarde demais. E se eu depender disso para continuar a minha empresa, pode ser que eu quebre ela no meio do caminho. Depois, seja persistente. Igual eu falo para vendedor e vendedora, eu falo para quem está captando investimento. Vocês vão receber vários nãos. Vários nãos. E tá tudo bem receber não. Vocês precisam de um sim só, né? Então, recebam vários nãos e continuem sendo resilientes. Sejam vendedores do negócio de vocês, porque no fim do dia é isso que vocês estão fazendo. Depois, adapte-se, mas nem tanto. Todo investidor que conhecer o teu negócio vai dar um feedback de melhoria. Todos eles vão dar um feedback de melhoria. O que você pode fazer para melhorar? E, de repente, se você deixar de ser um software SaaS e começar a ser um marketplace, se fizer sentido, vai. Mas não mude o seu propósito, o seu princípio, os seus valores em troca do dinheiro. Seja fiel, mas esteja aberto a adaptar-se. Um exemplo, eu estou muito focado em B2C. Se o investidor conseguir te mostrar por A mais B que faz sentido focar no B2B e não no B2C, por que você não vai migrar, por exemplo, para o B2B? Pode fazer sentido. Só que se você estiver muito consistente no seu plano de negócio, souber exatamente o que você vai fazer, você não precisa se adaptar tanto assim, você tem respostas para dar. 4. Ânimo. Celebre as pequenas vitórias. Cada avanço dentro de uma jornada, lembra do funil? Um funil tem 50 lá no começo e alguns vão avançando. Cada vez que você fizer uma reunião com um investidor, comemora. Pô, alguém abriu a porta para você para conversar sobre o seu negócio. Isso tem que ser celebrado, porque senão vai ser só resiliência, só tomando não e só ficando triste pelos nãos e não comemorando os sims ao longo da jornada. E aí, por último, pessoal, dedique um tempo por dia para a captação. Isso é bem importante, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque é muito importante que a gente dedique e bote na agenda, tá? Empreendedores e empreendedoras que estão me ouvindo. Você está em processo de construir uma captação de investimento? Bote na sua agenda 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia para construir a captação de investimento. Bloca na agenda do Google, na agenda do Outlook, um horário fixo todos os dias para construir uma captação de investimento. Para fazer follow-up, para mandar report, para buscar novos investidores, para atualizar o data room. Então, você precisa alocar uma parte do seu tempo e da sua dedicação para construir a captação. É trabalhoso, é demorado, não é fácil. Então, dedique o seu tempo para isso. Aloque na sua agenda para isso. Ok? Deixa eu ver o que mais. Aqui, eu fico com uma frase, uma montanha-russa emocional, que é a captação de investimento.
vocês conseguem perceber que captar investimento é uma jornada. Eu até trago aqui, ela é uma jornada que às vezes ela é desgastante, que ela é cansativa, ela pode te levar ao topo, mas a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente está fazendo. Responsabilidade com vocês, que são empreendedores e empreendedoras, e responsabilidade com os outros. Quando eu falo outros, são os investidores que estão na jornada junto com vocês, são os colaboradores do time de vocês, são todo mundo que está no ecossistema, os clientes de vocês. Então, captar investimento não é captar investimento a qualquer custo. Quando um empreendedor ou uma empreendedora vai levantar dinheiro para a sua startup, ela está levantando dinheiro para a startup, não para o fundador. Ela está pegando um dinheiro, uma dívida que vai ser alocada na empresa, e isso vai trazer crescimento para a empresa, que lá na frente vai trazer retorno para o fundador ou para a fundadora. Mas no começo da jornada é só dinheiro para pega daqui, aloca ali. É isso. Tá? Então, pessoal, falando sobre captação de investimento, eu quero que vocês entendam que existe uma jornada, só recapitulando, existe uma jornada, ela é longa, ela é trabalhosa, não apostem todas as fichas num investidor ou numa investidora só, tenha suas métricas consolidadas e o principal, estruturem o processo da sua empresa. Empresa que não tem processo, não tem crescimento, não tem investimento. Desenhem os processos, documentem todos os processos que vocês têm dentro do dia a dia de vocês, de cada área, tá? Agora, pessoal, eu vou abrir para perguntas, caso tenha alguma dentro dos chats, e já aproveito para falar que primeiro, eu quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo que acompanhou o webinar. É mais um webinar da nossa série Insights FEM, e eu quero reforçar a importância de se planejar, tá? É muito importante se planejar, eu quero que vocês conheçam a Farani Escola de Negócios, para que vocês possam, de fato, crescerem o negócio de vocês com base em alguém, em algumas pessoas, um time de professores e mentores que fazem e fizeram acontecer uma jornada de crescimento, tá? Eu quero lembrar também que esse webinar ele foi gravado, então se vocês quiserem, ele está disponível, a gente vai colocar, se já não colocou, o link está ali no chat para fazer o download, então vocês podem baixar os slides que a gente construiu através desse link que está sendo compartilhado nos comentários. E eu não posso esquecer de falar que na semana que vem, no dia 10/10, às 17 horas, a gente vai ter o próximo webinar com a Roberta Lira, a Beta, que é a nossa head de produtos aqui na Farani Escola de Negócios. Ela vai falar sobre como empreendedores podem validar as ideias de forma rápida e com baixo custo. Ou seja, como é que a gente vai do MVP para o produto final da forma mais lucrativa possível, tá? Vai ser na quinta-feira que vem, dia 10/10, às 17 horas. Aqui no LinkedIn, aqui no Instagram e no YouTube. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Show, deixa eu ver. O Rafa está bem ativo aí nos comentários. Um data room é tipo um diretório de documentação da empresa em si, como um Notion. Exato. Não precisa ser necessariamente, Rafa, um BI construído. Você precisa ter uma sala de dados. Aonde que vai estar essa sala de dados? O importante é que fique claro para você, claro para o seu sócio, se você tiver, e qualquer pessoa que precise ter acesso consiga entender. Se for um banco de dados, uma pasta no Google Drive, que se você jogar uma pessoa lá dentro, ela não sabe o que está fazendo, não adiantou de nada. Você não tem um data room, é só para você mesmo. Você precisa ter dados de forma estruturada e que as pessoas entendam, tá? Show de bola. Ó, o Rafa de novo. É muito mais interessante para um consumidor consumir o conteúdo de uma empresa, consumir o conteúdo de uma pessoa do que de uma empresa, então eu preciso me tornar o influencer da minha própria empresa. Rafa, sim e não, tá? Você não precisa necessariamente se tornar um influenciador no sentido pejorativo da coisa, mas é muito importante que você se torne autoridade, tá? Vou dar um exemplo. A gente tem, dentro da Farani Escola de Negócios, uma figura muito importante, que é a Camila Farani. A gente cresce e vende o nosso negócio só por causa da Camila? Não. A gente cresce mês a mês por conta de todos os nossos professores e mentores, por conta da qualidade das mentorias que a gente entrega e das aulas que a gente entrega. A qualidade do nosso produto executivo é o que garante o crescimento da Farani Escola de Negócios. Mas a Camila tem uma relevância e uma autoridade muito grande. Se você for... eu vou devolver a pergunta para você, Rafa. Você consome mais conteúdo de pessoas ou de empresas? Eu imagino que de pessoas. Então, naturalmente, você precisa ser autoridade dentro do teu mercado, tá?
Show de bola, show de bola. Pessoal, de novo, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que o webinar tenha sido de grande valia para vocês, que eu possa ter gerado valor aí junto com a Farane Escola de Negócios. Vou reforçar para vocês conhecerem os programas executivos da Farane Escola de Negócios, falem com o nosso time, entendam se faz sentido a Farane Escola de Negócios ajudar vocês a estruturar os processos, crescerem os resultados de vocês, gerarem escala e também ajudar na captação de investimento de vocês. Combinado? Até quinta-feira que vem, dia 10/10, com a Roberta, falando sobre MVP, construção de produtos. Muito obrigado!